Mas é isso, gente. Vamos começar, vamos trocar bastante ideia, porque o dia hoje não tá dos mais, mas tem bastante coisa pra falar, tá? Tem coisas É. importantes pra falar. Inclusive, eu já queria abrir com uma notícia bastante impactante, importante, que quase a gente deixou passar, que eu não tinha visto. O Felipe se atentou agora há pouco, antes da gente entrar, que é mais uma suspeita forte de manipulação de resultado de um jogador da Série A, gente. E pra isso, pra entender essa história, eu peço desculpa, licença a todo mundo. Eu ainda não estou 100% recuperado, então de vez em quando eu vou dar umas tossidas aqui, mas faz parte, não pode largar o osso. Mas vamos lá, o GE, Felipe, tem dessa história a matéria de Esther Fishborn. Ô, louco. Ministério Público do Rio Grande do Sul faz operação contra Enio, o atacante do Juventude, por suspeita de manipulação de resultados. Vamos ler aqui, Felipe. O Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o GAECO, do Ministério do Rio Grande do Sul, realizou operação nessa terça-feira para investigar o atacante Enio do Juventude e outras pessoas suspeitas de envolvimento em casos de manipulação de resultados para apostas. Segundo o Ministério Público, foram cumpridos 2 mandados de busca, um na casa do atleta e outro no estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal do jogador. Olha lá, velho. Caramba. Choque, Caraca. entrando. Em nota oficial, a Juventude informou ter tomado conhecimento da operação na manhã dessa terça-feira, que colaborou fornecendo acessos necessários para a ação tanto no estádio quanto no CT. De acordo com o MP, a operação atendeu um pedido da CBF para obter mais provas sobre distorções em apostas que prejudicaram centenas de pessoas e favoreceram algumas. Atleta não deve mais atuar pelo clube. Após Enio ter seu nome envolvido em um novo alerta de casa de apostas por suspeita de manipulação, o Juventude afirmou que tomaria medidas cabíveis e afastou o atleta de forma definitiva Do elenco principal. do elenco. Tem um atacante aqui que não faz sentido, eu É. me perdi completamente. Ela duplicou aqui, mas enfim, erro de digitação. Acontece. A decisão não foi oficializada pela direção, mas o atacante já ficou de fora do último jogo contra o Fluminense. No último dia 10, a CBF recebeu um alerta de casa de apostas por suspeita de manipulação. Foram registradas movimentações acima do normal para que Enio recebesse um cartão amarelo contra o Fortaleza, o que de fato ocorreu aos 35 do primeiro tempo. Essa foi a segunda vez que Enio foi citado em suspeita de manipulação em pouco mais de um mês. Na primeira rodada, as casas de apostas relataram fluxo incomum para que o atleta fosse punido por um cartão amarelo contra o Vitória e advertido por reclamação. Na ocasião, o atacante chegou a ser afastado do jogo contra o Botafogo, mas o Juventude reintegrou ao elenco no dia 8 de abril. A decisão foi tomada após uma conversa com o atleta que negou qualquer envolvimento com casas esportivas. Contratado no início da temporada do Amazonas, Enio disputou 17 jogos com a camisa alviverde, com 2 gols marcados e uma assistência. O bom desempenho no Campeonato Gaúcho fez com que o Juventude efetuasse a compra de 50% do atacante por R$ 1.200.000. Ainda não se sabe ao certo como o Juventude irá proceder à saída de Enio, uma vez que o clube poderá não conseguir recuperar valores investidos na aquisição do jogador. Aqui a nota do Juventude. O Esporte Clube Juventude informa que tomou conhecimento na manhã dessa terça e colaborou, fornecendo os acessos. Reiteramos nosso compromisso com a integridade e transparência, continuamos à disposição da Justiça e o clube seguirá atento a desdobramentos para esclarecer completamente os fatos. É basicamente isso. Agora, cara, o que me chamou a atenção é reincidência, né? Porque já havia tido a movimentação na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que mal começou. Uhum. O cara foi afastado de um jogo, jurou que nunca se envolveu com isso, o clube confiou nele e o cara foi lá e, teoricamente, segundo as investigações do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o cara teria feito de novo. É. E aí o Juventude simplesmente afastou ele em definitivo, e o Juventude que gastou uma grana, cara, R$ 1.200.000 para comprar o jogador. Bicho, não dá nesse caso aqui, porque muita gente conversa, né? Como essa é uma coisa meio nova, tem muita gente, muito jogador mal informado,
do que pode, do que não pode, etc. Mas isso aqui, cara, isso aqui é nítido e claro que se aconteceu mesmo, essas 2 vezes, o cara sabia exatamente o que ele estava fazendo, os riscos que ele estava correndo e quis que se foda, assim. Burro, em primeiro lugar, porque não vai ganhar nada com isso e vai se ferrar agora. Provavelmente vai ter que tomar uma punição brava. Isso aqui pra mim, tá? Como no caso do Paquetá. Isso aqui pra mim era banimento do esporte, tá? Tem afastar 1 ano, 2 anos, não. Pra mim isso aqui é banimento do esporte. Pra mim nunca mais entra em campo, pra largar de ser trouxa. Isso aqui é simplesmente ferir as regras de competitividade e de isenção que o esporte tem que ter. Né? O esporte tem que prezar pela sua isenção totalmente. E a gente só vai se livrar disso no Brasil quando a gente começar a aposentar quem fizer isso. Aposentar, falar você está banido. No futebol, pelo menos no futebol brasileiro, se a FIFA não quiser banir você no mundo inteiro, você vai jogar no Chipre, na puta que pariu, mas no teu país você não joga mais. No dia que a gente começar a fazer isso, igual a Premier League deve fazer com o Paquetá, eu acho que a gente começa a melhorar. Porque é inacreditável, Felipe. Mais um caso de manipulação, mais um caso que são as casas de apostas que denunciam, porque elas que veem as movimentações estranhas em torno de cartão. Pensa, gente, todo jogador que está ali pode tomar cartão. É claro que uns vai ter mais apostas do que outros, porque os caras estão em posições de marcação, né? Tipo, um volante. É possível que tenha mais apostas de cartão amarelo nesse volante do que um atacante. Aí você pega um atacante rápido e tem uma quantidade absurda de gente apostando que esse cara vai ganhar cartão amarelo. É óbvio que aí o cara ganha cartão amarelo e a casa de aposta perde aquela grana. É óbvio que eles falam, tem alguma coisa esquisito. Investiguem aí. É muito fácil descobrir esse tipo de coisa. Muito fácil. E os caras são muito, muito burros, cara. E pode ter jogado a carreira fora, assim. Ainda pela segunda vez, mano. O Botafogo perdoou ele. E o cara vai e faz de novo, irmão. O Juventude. E o cara vai e faz de novo, cara. Que é isso, ele é cria do Botafogo, inclusive, o Enio. Tava vendo aqui, foi revelado lá. E outra, fez um gauchão muito bom pelo Juventude. Cara, eu fico pensando o que se passa com aquele meme, né? O que se passa na cabeça do cara, assim, pra fazer isso. O cara acha que ele não vai ser pego, tem a sensação de impunidade. Qual que é o rolê, assim? Porque, cara, é burrice. No fim das contas é burrice. A gente tá prestes a ter o veredito aí sobre o Paquetá. Segundo o Fred Caldeira da TNT Sports, das duas uma. Ou será banido do futebol, ou será absolvido. E pelo tom que eles adotaram na TNT e que a imprensa britânica tem tratado o caso, cara, há grande chance de ser banido do futebol o Paquetá, assim. E nunca mais jogar pela seleção brasileira, nunca mais jogar futebol. E por uma besteira, assim. O Bruno Henrique foi denunciado no STJD. O caso ainda não andou como deveria andar, na minha opinião, mas quem sou eu pra falar da justiça? Mas, ao que tudo indica, segundo as matérias, o Bruno Henrique teve participação junto com os familiares dele ali, etc. É uma burrice tremenda, valores ínfimos. Putz, cara, o cara tá jogando Série A de brasileiro, tudo bem, tá no Juventude, mas, pô, tá tendo um destaque, poderia fazer um bom campeonato pelo Juventude e ser vendido, mas não, o cara prefere cortar caminhos ilícitos que ferem o ideal do jogo, né, cara? A lisura do futebol, sabe? Tipo, porra, o cara, ele atinge no coração do esporte, assim. Do esporte que simplesmente sustenta a família dele, cara. Exatamente, cara. E é um negócio, assim, inacreditável, cara. Inacreditável. E aí muita gente, mas as bets, etc. Eu tava vendo aqui, cara, ao menos 6 casas de apostas denunciaram e sinalizaram. E foram as casas que relataram à CBF e ao governo federal em abril, depois da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, uma suspeita de que o Enio teria forçado um cartão amarelo, que teria um volume absurdo de apostas para ele tomar um cartão amarelo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E aí depois, enfim, tem agora essa denúncia de novo.
envolvendo o nome dele. Não vamos aqui acusá-lo de nada, mas as denúncias são sérias, são fortes. E mais uma vez são as casas de apostas sinalizando pro governo que, ó, gente, olha aqui, ó, tem um volume errado de apostas aqui, tá estranho isso aqui, hein? Investiguem. Enfim, porque tem muita gente que confunde, né? Ah, isso é esquema de bet. Na verdade, não é a bet, o problema são as pessoas. No fim das contas, são as pessoas que usam as bets pra E outra, os jogadores aí, né? As pessoas têm todo o direito de não gostarem de bet, de Claro, achar que a bet estão produzindo um efeito mais negativo do que positivo. Mas essa é outra discussão. Isso é outra discussão. As pessoas têm todo o direito de gostarem de cerveja, de gostarem de cigarro ou de acharem que é um problema para a sociedade. Mas que tem que proibir publicidade, que tem que permitir. Eu, sinceramente, já falei isso aqui quando me reuni com outras empresas de bets, que é muito o que o Eric falou. Acho que as bets têm que decidir se elas querem ser cigarro ou se elas querem ser cerveja. Acho que se elas ficarem indo por esse caminho que tá rolando desenfreado na televisão agora, de cassino e leãozinho e... Tem uma propaganda aí de uma bet chamada BetMGM, que assim, na minha visão, que já anunciei bet por 2 anos e meio e a gente tá conversando com outras marcas, pode voltar a anunciar, para falar sobre apostas esportivas. Apostas esportivas. Apostas esportivas. Essas propagandas de cassino que rolam, por exemplo, dessa bet-MGM, isso pra mim é uma coisa que jamais eu faria aqui no canal. Jamais. E toda bet que eu falo, eu deixo isso muito claro. Deixo isso muito claro que não vai ter aqui incentivo pra fazer tigrinho, de jeito nenhum, pra girar roleta. E a gente sabe que essa é a maior fonte de renda das pessoas. Então, eu ainda acho que algumas coisas em termos do que pode e não pode devem ser estudadas ainda mais e mudar, mas, sobretudo, também na postura das casas, que eu acho que tem que decidir se elas querem continuar tendo publicidade, se elas querem continuar ganhando dinheiro, se elas querem... Eu acho que tem que partir para um caminho menos problemático à sociedade. Acho que o grande erro das bets, e assim que a gente, é anunciar tigrinho, cara. Então, e assim que a gente sempre fez, entendeu? Mas assim, uma coisa não exclui a outra. Uma coisa é você não gostar, não achar que é ruim, outra coisa é você dizer que nesse caso aqui, a culpa é delas, porque pelo contrário, aqui elas atuam de maneira absolutamente contrária. Elas são prejudicadas, porque qualquer aposta que é combinada prejudica a odd que o algoritmo da bet montou, então acaba prejudicando muita gente que apostou, inclusive a própria casa de apostas, e beneficiando pouquíssima gente que já sabia que o cara ia tomar o cartão, eventualmente. Então elas facilmente denunciam e a partir dali fica fácil. Se não tiver mais esse mecanismo, você vai apostar em bet, o Brasil proibiu as bets. Vamos supor que o Brasil proíba as bets. Aí o que faz? O Enio ou qualquer um faz um movimento de apostar numa bet internacional. O cara aposta numa bet internacional, ganha dinheiro dele fora do país. Como é que a bet vai denunciar para a CBF uma bet lá do... Entendeu? Não dá. O Chipre. Então assim, cara, é importante que haja, inclusive, esse tipo de serviço, desde que dosado, e eu acho que esse é o maior desafio, mas para, inclusive, continuar dando ferramentas de fiscalização para saber quem que está sendo, quem que está jogando futebol e dentro da lisura e quem que não está, entendeu? É isso. Exato. Cara, eu acho que o grande erro nesse movimento todo é dentro das casas de apostas você poder apostar em cassino, sabe? Acho que deveria ser separado, cara. Casa de aposta, aposta esportiva. Que aí é probabilidade, é você ter que entender o jogo, ter que entender como tá cada time pra fazer uma aposta ali e tal, brincar, etc. Agora, envolver tigrinho, envolver cassino, aí eu já acho que é complicado, cara. Enfim, a gente tem a nossa opinião aqui bem fundamentada. Anunciaremos apenas casas de apostas esportivas. É isso. Falaremos apenas de probabilidades de quem vai ganhar. Todas as casas de apostas, elas têm as suas. Tem as apostas esportivas, né?
Mas também todas têm os seus respectivos cassinos. Elas podem ter, isso não é questão. A questão é como que isso chega no público, né? Como que isso é anunciado. A gente se recusa. E a gente ouviu de algumas casas que a tendência agora, como está permitido, é que influenciadores, eles exijam que influenciadores façam anúncio de cassino. E pra gente a gente teve que, por exemplo, depois que a gente saiu a KTO, a gente teve que remodelar aqui muito do nosso negócio, financeiramente falando. Só que eu não vou aceitar um dinheiro para fazer cassino. Não vou aceitar, cara. Não dá. Isso para mim tá fora de cogitação.